E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de história. O que temos de interessante para hoje? O que temos de histórico para hoje? Bem, hoje trataremos de analisar os estados modernos. O que são, ou o que foram esses estados modernos? Sua constituição, a origem, as derivações desse estado ou desses estados modernos. Bem, primeiro ponto, temos que entender que esses estados modernos surgem a partir da crise do feudalismo. Vamos nos situar no tempo, nos situar cronologicamente. Crise do feudalismo, ali próximo ao século XIII, XIV, mas os estados modernos começam a se constituir a partir do século XIV. O que tem de coincidências ou de relações? Relação com o fim da Idade Média também, né? Ou a chamada Baixa Idade Média. A partir daí, juntamente com a crise do feudalismo, passa então a surgir, a se estabelecer a figura dos reis. Tranquilo? Vamos nessa então. Bem, estados modernos, vamos criar alguns tópicos aqui de análise para a gente poder dar seguimento a essa aula, beleza? Vamos lá então, o que temos de estados modernos? Primeiro, né, como eu mencionei, crise do feudalismo. Já me pediram para melhorar essa letra, mas eu estou num processo de evolução. Bem, cronologicamente aqui, acredito que até século XX, né, seguindo essa cronologia aqui, século XX, estarei com a letra mais aceitável, beleza? O que mais? Além da crise do feudalismo, vamos chamar aqui de um suporte teórico. Por enquanto é isso. Bem, essa crise, né, do feudalismo, ela tinha o modelo, então, do regime do senhor feudal, né, na época da Idade Média, o poder, claro, né, estabelecido da Igreja Católica, e o rei, a figura do rei, bem, era uma figura, tinha alguns privilégios aí, né, nesse período do feudalismo, mas não chegava a ser uma força tão relevante, tão importante quanto os senhores feudais e a própria Igreja Católica. Então, nesse processo de crise, essa foi enfraquecendo a figura do senhor feudal, né? Que já esse poder constituído era um poder um tanto diluído, podemos dizer assim, sem aquela figura, né, de um monarca, de alguém realmente que tivesse poderes, né, plenos poderes sobre o restante da população. Podemos dizer que era um poder informal, ou seja, menos burocrático. É a partir daí que esses estados modernos começam a se estabelecer, a partir da criação dessa burocracia, né? Veja-se, leia-se, impostos, os próprios exércitos, né? Para a gente pensar em expansão, em ganho, conquista de territórios, temos que pensar também nos exércitos, né? E é a partir daí que começa
se vislumbrar a possibilidade desses estados modernos. Quando eu digo suporte teórico, alguns intelectuais da época, né, pessoal ali do Renascimento, né, alguns teóricos importantes, Thomas Hobbes, Maquiavel, eles dão esse suporte teórico, né, segundo esses suporte teórico, suporte científico, né, segundo eles pode haver alguma distorção, né, principalmente em relação a Maquiavel, né, essa apropriação aí do poder. Essa apropriação feita pelo poder absolutista aí, trazendo esses teóricos aí para dar suporte, né, às suas ações também é questionável. Mas enfim, segundo, né, esses teóricos, havia necessidade de um poder acima do restante da população para poder, bem, organizar, para que tivesse então essa gestão, né? Bem, fica a critério, né, se há essa necessidade. Há outras vertentes teóricas que pregam justamente o contrário. Bem, não vamos aprofundar novamente nisso, senão já sabe onde a gente vai parar, né? Vamos dando uns saltos aí, né, cronológicos, temporais. A gente vai chegar no iluminismo, né, que aí já tem umas ideias, né, da intervenção do governo. A gente vai encontrar, sabe, várias teorias aí. Mas dando sequência, né, então esse suporte teórico pode ser encarado como um suporte teórico científico, né, ou seja, alguns autores, pensadores dessa época também sugeriam a necessidade de um poder, né, de uma monarquia, seja dessas formas de poder aí. Bem, então essa instituição, né, que pudesse intermediar ou mediar, né, esses possíveis conflitos, né, já que essa mediação deveria ser feita, então, nesse caso, pelo Estado, né, mediação de conflitos, também pode ser entendida, né, uma contenção de conflitos, né? Muito bem. Então, vejamos o próximo slide. As características, então, veremos a seguir. Outro tópico importante para a gente tentar entender esses estados modernos essa ascensão, né, de um monarca, né, trazia todo um aspecto também com um viés, não sei se místico, religioso, como se a ascensão de um monarca, né, tivesse ares de divindade, ou seja, fosse vontade de Deus. Tinha todo esse aspecto, né, místico, entenda-se, religioso. Uma apropriação, né? Uma apropriação feita, uma apropriação da religião ou de alguns preceitos, trazendo isso para as formas de poder, né? Já que nesse processo o poder vinha já decorrente daquelas ideias todas da Idade Média, né? Não custava trazer, né, trazer esse aparato todo, né, para poder difundir junto à população, né? Então veremos, né, que essa atuação da igreja junto ao poder também foi frequente, né, mesmo pós-Idade Média, né, período em que a igreja manifestou o seu poder máximo, acredito eu, que durante a história, né. Então vamos às características desse Estado moderno. A gente tem, então, uma Constituição social, né, que começa a exigir, né, essa transição após a crise do feudalismo. Precisa de um outro modelo para, então, estabelecer leis, mesmo criação de impostos. Então,
garantir todas as atribuições, né, que são pertinentes a um monarca, né, nesse caso. Então, nos séculos, vamos aqui à ordem cronológica. A crise no feudalismo ocorre, então, nos séculos XIV e XV. Bem, para a gente pensar nessa crise do feudalismo, então vamos recorrer a alguns motivos, algumas causas dessa crise. Primeiro, a revolta dos camponeses, né? Ou seja, a ideia do senhor feudal, naquela relação da produção toda agrícola, dos vassalos, suzeranos, etc., começa a surgir então, começam a surgir essas revoltas camponesas, bem como esse fator também está paralelamente, aconteceu paralelamente à evolução do comércio na Europa, né? O próprio mercantilismo, né? O mercantilismo capitalista ou capitalismo mercantil, e que começa então a existência, né? A sugerir a existência de um governo estável, né? Que possa então administrar toda essa evolução econômica, né? Então, pessoal, mantendo então as características desse processo, que fatos, né, que movimentações ali geraram essa instituição, né, dos Estados modernos. Primeiro temos, como eu disse, a crise do feudalismo. Durante essa crise, a burguesia, né, passa a burguesia exige, né, então, que elementos, né, para que um modelo de poder, de governo, de governar, que possa atender a essa necessidade, né, dessa evolução econômica, né, e junto com essa evolução econômica precisaria ter uma evolução política bem como social. Então, a burguesia tem um papel, né, importante também na própria constituição desses estados modernos, né, que é um processo que, para ele ser efetivado, né, demora algum tempo, né? Se a gente partir da crise por volta do século XIV, o Estado moderno se estabelece, e o primeiro que se estabelece, né, a partir nesse modelo de transição da crise, da idade do feudalismo, o passo para um Estado moderno. Então ele vem se manifestar, o país que personifica o início desse Estado moderno vem a ser Portugal. Vocês lembram-se da Portugal, o pioneirismo na expansão marítima, vem desse processo aqui, porque a partir da constituição desse Estado moderno é o que permite, né, Portugal reúne condições para empreender suas navegações. Como eu sempre digo, a conexão, né, entre esses acontecimentos, né, como diria alguns autores, né, ou algumas ciências, é um processo, tudo é um processo. A história, muito mais ainda, né, porque a gente está sempre conectando determinada ação de um país, acontecimentos, sempre tem suas raízes, né, tem suas causas. Isso é bacana demais. Então, nessa ideia de centralizar o poder a partir da monarquia, temos então também, né, uma estrutura jurídica, né, para dar esse suporte. Como eu mencionei, a estruturação de cobrança de impostos, né, que isso é importantíssimo, né, importantíssimo do ponto de vista, logicamente, do poder. É interessante, logicamente, para a população, assim, se a gente pensar em impostos com um propósito, entenderam, né? Não vou aprofundar, mas voltando ali na época dos Estados modernos,
reforça-se a ideia então de implantar impostos a partir de uma estrutura jurídica e, como eu mencionei, o emparelhamento das forças armadas. Isso então, basicamente, de forma básica, constituía os Estados modernos, né? O surgimento dos Estados modernos. Então, essas características do Estado moderno, pós essa fase aqui, esse momento de anseios burgueses, né? Bem, poder centralizado, né? Pessoal, vamos entender poder centralizado? Poder centralizado na figura do rei. O que não quer dizer, né? Aí daremos um salto novamente lá para a expansão marítima. Poder centralizado, rei, logicamente com aquele amparo, né? Vamos dizer assim, naquela relação muito estreita, né? Com a burguesia. Por quê? Além para você promover qualquer avanço, principalmente nessa que diz respeito à ideia da expansão marítima, eu gosto de retomar porque foi um marco, né, dos Estados modernos, das expansões marítimas, né, determinaram uma série de mudanças, né. Só a ideia de impostos, da exploração, você precisa também do apoio da burguesia. O poder sempre esteve de mãos dadas ou de braços dados com a burguesia. Isso é histórico, né, gente? Poder centralizado do rei. Então a gente, de repente, abre um adendo aqui. A gente entende que a burguesia estava sempre nessa trama aí. Quando eu falei do emparelhamento do exército, também existe a centralização, ou seja, um só exército. Ou seja, as forças armadas, né, para eventuais situações de conflitos, de embate, de combates, enfim, coisa que aconteceu, né, que esse período da história, temos aquelas grandes batalhas, né, pós-Idade Média, durante a Idade Média, importantíssimo também para a constituição do Estado moderno. A própria administração unificada, ou seja, essa administração unificada respondia então por toda essa estrutura de poder que também trazia, né, um corpo burocrático. Beleza, galera? Vamos, como eu mencionei, Estado moderno, Portugal, então, a partir da sua história, a partir da centralização, ele se constitui esse modelo, né, onde a centralização política, né, ela acaba tendo suas bases a partir das grandes campanhas militares, né, das guerras, do conflito com os muçulmanos, lembram-se, mouros e cristãos. Então vem nesse processo em que a ideia desses combates acaba dando muito suporte, né, já que é uma das bases, uma das características do Estado moderno é esse um só exército, né? Então Portugal, como já tinha essa experiência, né? Então foi muito importante para Portugal. Bem, nesse processo aí de expansão marítima, né, que foi um dos fatores decisivos, existe a figura de Dom João Coroado Portugal. Então, fator que começa a partir de outras batalhas travadas por Portugal durante esse período. Alguns conflitos acabam
partindo dessa ideia de uma monarquia, de um exército unificado, consolida-se então o Estado moderno português. Tranquilo? Então, em seguida, vem a ideia, o processo de efetivação, né, do Estado moderno ou de outros países, né? Portugal, pioneiro na instituição de um poder centralizado, do Estado moderno, e em seguida vem a Espanha. Assim como na ideia do processo de expansão marítima, a sequência foi essa, né? Primeiro veio Portugal, depois Espanha. Então esse Estado moderno na Espanha, ele ocorre a partir, né, de algumas, por exemplo, da Guerra da Reconquista, em 1469, e outra coisa em comum entre Portugal e França é que Portugal, como eu falei, teve aquele combate, a expulsão dos muçulmanos, né, aquele combate entre mouros e cristãos. A Espanha também teve esse tipo de combate, e em 1492, expulsão dos mouros da Espanha em 1492. Então, lembrando que essa batalha entre mouros e cristãos foi travada na Península Ibérica, né, que corresponde então a Espanha e Portugal. Bem, o que a gente tem então dos Estados modernos, de um modo geral, é isso. Lembremos então as características desses Estados modernos, né? Tentem fixar principalmente isso, né, a ideia do poder centralizado, as origens, né, essa abordagem, como essas aulas são aulas curtas, né, e trazem necessidade de uma certa objetividade, mas sem perder também de vista algumas, como eu sempre digo, trazer alguns contextos, alguns episódios que acontecem, né, temporalmente, sabe, que tem relação com essa ideia dos Estados modernos. Em função dessas guerras, né, de algumas guerras, só para fechar aqui, só esses dois países tiveram seus estados modernos, né, modernizados, esse poder centralizado não. Teve também a França, a Inglaterra. No entanto, a França e a Inglaterra tiveram um processo de centralização de poder um pouco retardadas, né? Em função de algumas guerras travadas entre França e Inglaterra também, e a Inglaterra passa por um processo de guerras também, a Guerra das Rosas, o que acaba, quando você tem esse envolvimento nessas guerras, se a gente lembrar que o Estado moderno, uma característica importante é o exército, esses exércitos, quando entram nesses conflitos, nesses combates, acabam sendo, tem o seu contingente diminuído. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham captado os pontos principais desses estados modernos. Teremos a segunda aula sobre estados modernos, aí poderemos discutir mais algumas características, né, e da própria duração desses estados modernos, né, até que século eles duraram. E conto com vocês na próxima aula para a gente fechar esse assunto aí e que vocês tenham ele muito claro para as provas e para o próprio conhecimento de vocês. Beleza, galera? Grande abraço e até a próxima.